Olá pessoal, essa videoaula, o objetivo dela é fazer cada um dos contra-exemplos possíveis, ou pelo menos vários deles, naquele diagrama de implicações em que a gente fala que tem a ida, mas não tem a volta. Os exemplos muitas vezes eu considero até patológico, é bem pensado, digamos assim, mas existem esses exemplos e a gente vai citar cada um deles. Então vamos lembrar o diagrama. O diagrama eu vou trabalhar até o classe C2, implica teorema de Schwartz, classe C1, diferenciabilidade, derivadas direcionais, derivadas parciais e continuidade. Para evitar escrever demais no quadro, eu botei tudo que está na direita, eu coloquei com letras, A e B. E tudo que está aqui à esquerda, eu enumerei. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 1, a escala inferior, digamos assim, que tem menos... ao mínimo do mínimo. Existência das derivadas parciais, depois existência das derivadas direcionais, o 3 diferenciabilidade, 4 classe 1, 5 classe 2. O que a gente vai fazer é que os diagramas que não valem necessariamente a volta, e para mostrar que não vale necessariamente a volta, só existe um jeito. Exibo o contra-exemplo. Então, o primeiro exemplo que nós temos é o seguinte. Continuidade não implica diferenciabilidade. Sim, antes que eu esqueça de dizer, os que eu vou ser bem mais detalhista é o teorema de Schwartz não implica classe C2 e diferenciabilidade não implica classe C1, que são os exemplos mais difíceis de trabalhar. Então, na primeira parte, o A. Continuidade não implica diferenciabilidade, não implica existência das derivadas parciais. Uma delas é o que a gente chama, é o cone. Você pega, no fundo, o z igual a módulo de x e roda. Então vai ter bico para tudo que é lado. Qualquer direção é bico. Então, em particular, não pode ter direção tangente em lugar nenhum. Quem quiser, é só derivar e ver que não existem as derivadas parciais. Tá? É um bom exercício. Então, se continuidade não implica nem existência das derivadas parciais, na verdade, não implica nem necessariamente a existência das derivadas direcionais. Pico. E muito menos diferenciabilidade. Então, isso aqui, na verdade, eu até falo assim, o A não implica nem o 2, que dirá o 1 e o 3. Agora 1 não implica A. Ou seja, existência das derivadas parciais não implica continuidade. Esse exemplo já foi feito. É exatamente essas aqui, em que as derivadas parciais vai tanto no eixo x quanto no eixo y é zero. Só fazendo a definição, já fiz esse exemplo. Mas essa função também não é contínua. A gente fez esse exemplo também. Caso queira adaptar para derivadas direcionais, o que a gente faz é o seguinte. Troca o y por y2 e trocou o y2, aqui vira y². Então a gente vê que todas as derivadas direcionais é zero e a função nem é contínua. A gente fez também esse exemplo de caminhos, que a gente pegou uma parábola. Mas é mais ou menos esse argumento que a gente fez agora. Agora, o terceiro caso, é o que é muito comum na dúvida dos alunos, é o seguinte. Continuidade mais existência das derivadas parciais não necessariamente implica diferenciabilidade. O exemplo já também foi feito, é esse aqui. A gente sabe que é contínuo pelo teorema do anulamento. Del f del x no ponto 00 é 1. Del f del y no ponto 00 é 0. E a gente provou que essa função não é diferenciável. Já foi feito. Agora, diferenciabilidade não implica classe 1. Esse aqui que é o exemplo. Mas como foi pensado nesse exemplo? A ideia é o seguinte. Deixa eu só fazer um desenho rápido. Vamos lembrar no cálculo 1 que tinha uma função horrorosa, que era essa aqui. E o gráfico dela era uma coisa desse sentido aqui. A gente pegava a parábola
y igual a x ao quadrado e y igual a menos x ao quadrado. E a gente sabia que toda hora, quando aqui estava próximo, toda hora vai ficar tocando entre x ao quadrado e menos x ao quadrado, porque o seno oscila entre menos 1 e 1 várias vezes. Então o gráfico vai ficar alguma coisa nesse sentido aqui. Depois começa a decair, mas não vou entrar em detalhe. Então fica sempre oscilando entre essas duas parábolas. E o que a gente fez foi o seguinte. Pegou esse gráfico aqui, rodou, como o do cone. O grande truque para pensar isso é troca o x por r. Então vai ficar r ao quadrado seno de 1 sobre r, onde o r é exatamente raiz quadrada de x2 mais y2. Coordenadas polares, de gira. Então é assim que é pensado. Se você trocar isso aqui por r, é girando. Esse vai ser o gráfico. Tá, essa função aqui era, por acaso, era diferenciável e a derivada não era contínua. Até era o exemplo que eu coloquei que falhava a regra do L'Hopital. Enfim, então temos esse exemplo que foi pensado aqui. E para mostrar, essencialmente, vai ser esse argumento aqui que a gente vai usar. Por exemplo, nós vamos calcular o del f del x no ponto xy. Então vamos derivar. Derivar da primeira vezes a segunda. 2x vezes seno de 1 sobre raiz quadrada de x2 mais y2, mais a derivada da segunda vezes a primeira. Então aqui eu multiplico a primeira. A derivada de seno é cosseno. E a derivada de 1 sobre raiz quadrada de x2 mais y2, você pode ver como esse jeito. Aí esse menos vai para fora e isso aqui vai para 3 meios, para baixo, etc. Por isso que apareceu menos. Então, a derivada disso em relação a x fica exatamente isso. É a mesma conta. Faz a conta e esse menos aparece por causa disso. E zero se xy é igual a 0, 0. Como que a gente prova isso? Na definição. Então, a gente faz o limite quando h tende a 0, de f de h0, menos f de 0, 0, dividido por h, e você vai ver que é exatamente limite, quando h tende a 0, de h vezes seno de 1 sobre módulo de h. Aí, limitada vezes algo que vai para 0, 0. Enfim, damos essa fórmula. E a questão é o seguinte. Agora eu quero provar que essa del f del x não é contínua. A gente quer mostrar que essa função não é de classe 1. Para mostrar isso, então no fundo o que a gente vai pegar é o caminho t0. Ao pegar esse caminho, t0, ou seja, considera sigma t, então deixa eu apagar aqui, vai ver que vai aparecer isso aqui, naturalmente. O que vai acontecer é, vou pegar o caminho sigma t igual a t0, e eu tenho que del f del x no ponto t0 é igual a quem? É igual a essa expressão aqui toda. 2t vezes seno de 1 sobre módulo de t menos o y por 0, t ao quadrado vezes t, t ao cubo. Menos t ao cubo, dividido por, agora a mesma coisa, dividido por t ao quadrado elevado a 3 meios, módulo de t ao cubo, vezes cosseno de 1 sobre módulo de t. Se t é diferente de 0, e 0 se t é igual a 0. Bem, o limite quando t tende a 0 disso aqui, desse pedaço aqui, existe pelo teorema do anulamento, disso aqui. Então, se eu mostrar que esse limite aqui não existe, acabou. Só que esse limite é aquele famoso cosseno de 1 sobre t. Se t é maior que 0, vai ficar exatamente menos cosseno de 1 sobre t, que a gente sabe que oscila o tempo todo e esse limite não existe. Isso, em particular, mostra que del f del x não é contínuo. Peguei esse caminho. E para provar a diferenciabilidade, que é o que a gente vai querer, é o seguinte.
Del f del y também é zero. Se eu quiser fazer o limitão, o limite, quando h e k tende a 0, 0, tá? Dessa função aqui, tudo no 0, 0, é exatamente o quê? F é o erro de hk dividido por raiz quadrada de h2 mais k2. Como del f del x é 0 e del f del y no 0, 0 é 0, e eu quero provar que a função não é diferenciável em 0, 0, ou que a função é diferenciável em 0, 0, desculpa. Então o que a gente faz? Calcula esse limite. De quem? Primeiro, substitui o f de hk. Substitui exatamente isso. Então vai ficar h ao quadrado mais k ao quadrado dividido por isso. Então eu já vou escrevendo desse jeito. Tá? Essa expressão aqui é igual a isso. Vezes seno de 1 sobre raiz quadrada de h2 mais k2. Se eu fazer esse limite, o f de 0, 0 é 0, del f del x no 0, 0 é 0, del f del y no 0, 0 é 0, então só sobra isso, o limitão é esse. Então, novamente, limitada vezes algo que vai para 0, 0. Então, a função é diferenciável. Ponto. Então, esse é o exemplo de diferenciabilidade não implica necessariamente classe 1. Aí surge tudo do cálculo 1 dessa função aqui. E fazendo a adaptação de rodar. Tá bom. Então, o exemplo que eu prometi que eu vou fazer com detalhe é esse aqui. Essa função aqui, eu vou provar que o del f del x del y, del quadrado f del x del y no 0, 0 é diferente do del quadrado f del x del y del x no ponto 0, 0. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, calcular del quadrado f, ou del f del x. Del f del x no ponto x, y é igual a quem? Então, vamos escrever aqui. Para x, y diferente de 0, 0, derivado primeiro, o derivado de cima, y ao cubo menos 3x ao quadrado y, tudo isso multiplicado pelo segundo, menos a derivada do segundo vezes o primeiro, 2x vezes xy ao cubo menos x ao cubo y. Tudo isso, por isso aqui ao quadrado. Agora, isso aqui, claro, se x, y é diferente de 0, 0. No 0, a gente tem que fazer na definição. A gente já fez várias vezes, isso aqui vai dar 0. Temos isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou querer calcular o del quadrado f del y del x. Então, quem seria del quadrado f del y del x no ponto 0, 0? Definição. Não é definição mesmo. Não vou nem calcular a expressão toda. Vai ser exatamente o limite, se eu estou derivando em relação a y, quando k tende a 0, de quem? Dessa função aqui. No ponto 0k menos del f del x no ponto 0, 0 dividido por k. Essa é a expressão. Para quem não entendeu, o que a gente faz? Eu considerei g de xy igual a del f del x no ponto xy e fiz o limite quando de g de 0k menos g de 0, 0 dividido por k e fiz o limite quando k tende a 0. Isso aqui é o del g del y no 0, 0.
Agora, quem é del f del x no ponto 0k? Substitui o x por 0. O bom é que quando substitui o x por 0, olha, aqui esse termo some e esse termo aqui todo some. Então, sobra exatamente k à quinta. Então, o limite, quando k tende a 0, de quem? K à quinta na parte do numerador, k à quarta na parte do denominador, ainda tudo isso dividido por k. E isso aqui é igual a 1. Então, o que nós temos? Só para escrever rapidamente, deixa eu apagar isso aqui. Del quadrado f, del y, del x, no ponto 0, 0, é igual a 1. Agora, o que acontece no fundo, olha só, tem quase uma simetria entre o x e o y. Na verdade, aparece o menos, quando você for fazer em relação a primeiro y, depois a x, mas tem uma certa simetria. E o que vai acabar é que o del quadrado f, del x, del y é menos 1. Vamos fazer essa conta rapidinho. Então, del f, del y, no ponto xy vai ser quem? Olha, derivada do primeiro, x ao cubo, menos 3xy ao quadrado, vezes o segundo. Deixa eu apagar isso que eu botei até fraquinho aqui. Deixa eu fazer tudo. Então vai ser derivada do primeiro, 3xy ao quadrado, menos x ao cubo, tudo isso multiplicado pelo segundo, menos a derivada do segundo, vezes o primeiro, xy ao cubo menos x ao cubo y. Tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. Se, claro, xy é diferente de 0, 0, e pela mesma conta, 0 se xy é igual a 0, 0. Agora, del ao quadrado f, del x, del y, no ponto 0, 0, vai ser igual a quem? Limite, quando h tende a 0, de quem? De del f, del y, de h0, menos del f, del y, de 0, 0, dividido por h. Agora eu substituo o y por 0, isso aqui tudo some. Quando eu faço x igual a, y igual a 0, isso aqui some. Sobra exatamente menos h ao cubo vezes h ao quadrado, porque isso aqui também some. Então vai ficar menos h quinta, dividido por h quarta, tudo isso dividido por h. E isso aqui é igual a menos 1. Isso aqui é diferente de menos 1, que é igual a del quadrado f, del x, del y no ponto 0, 0. Então, olha só, não vale o teorema de Schwarz. Então, sem fazer conta, não preciso nem provar que f não é de classe C2. Mas esse aqui é o exemplo típico para mostrar que classe C2 é uma necessidade. A função é de classe C1, mas não é de classe C2. E é isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.